seja Deus, irmão, poder sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com alegria que a gente está aqui mais uma vez para adorar o nome do nosso Deus, que é o único digno de toda glória, honra e louvor. Agradecer a Ele pela sua graça nas nossas vidas. E os irmãos sabem que nós começamos nesse mês de abril uma série de estudos sobre doutrina, a nossa visão batista, com a declaração batista doutrinária. A gente está estudando isso nas quartas-feiras e nos pequenos grupos também. E quero avisar os irmãos que no mês de maio a gente vai suspender esses estudos nas quartas-feiras para a gente trazer mensagens sobre família. E, quando for em junho, a gente retoma os estudos sobre doutrina na cosmovisão batista da denominação batista brasileira. Nós terminamos a doutrina das Escrituras. O pastor Jânio, o último que fez o último estudo, e hoje vamos iniciar falando sobre a doutrina de Deus. Qual a importância da gente saber sobre a doutrina de Deus? Toda. Infelizmente, as pessoas tentam enquadrar Deus nas suas ideias. Mas o finito não pode definir o infinito. O que nós temos são informações preciosas da sua palavra, a revelação selada pelo Espírito, de alguns aspectos, algumas características de Deus, e que a gente, então, de uma forma sistemática, a teologia sistemática, trouxe para todos nós, com clareza, o que é que a Bíblia fala sobre Deus. E o que é que nós, batistas, cremos sobre Deus, segundo as Escrituras. E a declaração doutrinária dos batistas brasileiros define assim a pessoa de Deus. Essa declaração doutrinária dos batistas brasileiros, eles se reuniram em assembleia, depois de muitos estudos de vários teólogos batistas, em 1986, é a mais recente. E a gente está trazendo à igreja essas informações doutrinárias nessa visão batista. Olha só a definição que a declaração doutrinária sobre Deus declara: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, é onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Se a gente for observar bem aqui está o suficiente para que a gente possa entender as ações de Deus nas nossas vidas. Evidentemente que a gente não vai aprofundar tudo isso que está aqui, porque vamos ter outras oportunidades durante o estudo de doutrina, inclusive a questão, o caráter de Deus, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, vai ser um estudo à parte, falando sobre as características do caráter de Deus, que são algumas comunicáveis e outras incomunicáveis. Mas a gente vai ver isso mais adiante. O que eu queria que os irmãos entendessem, esse resumo da definição da pessoa de Deus, ela não é completa, mas ela abrange bastante
aquilo que a gente precisa entender quem é Deus. Primeiro é que Deus é um Deus pessoal. E a gente vai ver aqui por que esse Deus é pessoal. Mas em Deuteronômio 6,4, lá na época de Moisés, o próprio Deus se definiu assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Então nós não temos outro Deus além do nosso Deus. Isso aí é fato. Isso aí a gente sabe, a gente conhece, que nós, como evangélicos, batistas, cremos que só existe um só Senhor. E Ele é isso tudo o que está aí definido na doutrina, na declaração doutrinária dos batistas. O único Deus vivo, mas também Ele é verdadeiro, Ele é espírito pessoal, Ele é eterno, infinito, imutável. E nós vamos, em cada uma dessas definições, em cada uma dessas características, nós vamos estudar nos pequenos grupos e aqui, nas quartas-feiras. O que é que, por que Deus é eterno, por que Ele é infinito, por que Ele é imutável, por que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. A sua santidade é perfeita e a sua justiça, verdade e amor são irretocáveis. E a partir dessa declaração doutrinária, nós temos uma ideia de que esse Deus, além dele ser espírito pessoal, isso tudo, ele é Pai. E aí vamos estudar também sobre a doutrina do Deus Pai, a doutrina do Deus Filho e a doutrina do Deus Espírito Santo. Está sendo uma jornada muito gratificante e edificadora para a igreja. Eu acredito que sim. Agora, primeiro, diante disso aqui, Ele é o Criador. Vamos ler juntos? Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz, Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Os irmãos creem que ainda possa estar faltando alguma coisa? Claro que sim. Como eu falei, se Ele é eterno, o finito não pode definir aquilo que é infinito. E observe como Deus Criador, Gênesis 1, vamos ler juntos? E foi assim que tudo iniciou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui, diferente de todos os outros ensinamentos a respeito da origem da terra, a respeito da origem do universo, aqui existe a força da palavra, o poder da palavra de Deus. Deus criou os céus e a terra. E depois a gente vai ver que Ele fez isso com a sua voz, com o seu falar. E interessante, meus irmãos, que se a gente for olhar a sequência da criação, você vai observar que primeiro Deus preparou uma casa, preparou um ambiente. Esse ambiente foi um ambiente perfeito, Deus como Pai, e Criador e sustentador. E depois que Ele preparou tudo isso, Ele criou a gente. E ao criar a gente, e aí é algo que nos dá uma certeza absoluta do seu amor, parte da sua vida, do seu fôlego de vida, veio para nós. Quando Ele soprou nas narinas do Adão, ainda em forma de barro, a Bíblia diz que Adão se tornou alma vivente. Esse Deus que é criador e sustentador,
Está também descrito no Salmo 113, de 3 a 8. Vamos ler juntos também? Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor, as nações. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes e com os príncipes do seu povo. Apesar de sua glória, apesar da sua majestade, Ele olha para cada um de nós com essa ternura, com essa graça, com esse amor. E o salmista reconheceu isso. Ele reconheceu a grandeza de Deus, toda a sua infinitude, todo o seu poder, criador e sustentador, mas também o salmista reconheceu que o Senhor se importa com cada um de nós. Apesar da nossa pequenez, que, aliás, em algumas situações dentro de nós não sentimos tão pequenos assim. A nossa pequenez não significa que nós temos uma baixa autoestima, mas o reconhecimento da grandeza do Senhor. Outro dia eu fiz aqui um exercício de reflexão. Em termos de tamanho físico, imagine que você esteja viajando numa nave espacial. Imaginou? Aí você está saindo da Terra. E aí você sai da atmosfera da Terra e você está mais longe ainda. E quanto mais você viaja para mais distante da Terra, o que você vê? Uma Terra menor. E aí você vai viajando, de repente a Terra dá o tamanho de uma bola de basquete, na sua perspectiva. Vai mais ainda, você está vendo uma Terra do tamanho de uma laranja. E você vai mais ainda, você está vendo uma Terra do tamanho de um limão. Para por aí. Em relação ao universo, aliás, não, primeiro, em relação à Via Láctea, onde nós estamos, nós somos uma poeira, a Terra, uma poeira cósmica. Em relação ao universo, agora, pare para fazer um exercício de reflexão. Se a Terra, em relação ao universo, é menor do que uma poeira, quem somos nós? Estão percebendo? Mas às vezes a gente, diante de um Deus grandioso, Ele ainda olha para a gente com carinho e amor e dá a vida por nós. Domingo passado eu falei sobre isso. A pessoa de Deus. Seu amor, a sua infinitude, a sua graça. Algumas pessoas podem pensar assim: mas por que eu sou um pecador? Eu não estava lá no jardim do Éden. Quem pecou foi Adão. E mesmo assim, nós recebemos a herança do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas pare e pense. Você também não estava na cruz, recebendo as consequências do seu pecado. Mas mesmo assim, você, ao crer em Jesus, recebe as consequências da graça. Então, não é o fato de você estar lá para pecar, ou se você não estava lá na cruz para não receber a salvação. É plano de Deus. Esse Deus infinito, que o salmista bem definiu aqui. Ele bem olhou, e claro, pela revelação do Espírito, ele escreveu isso.
Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Isso quer dizer que, apesar da nossa minúscula ou microscópica imagem física, Ele se importa conosco, a ponto dele dar sua vida por nós. Esse é o nosso Deus, grandioso, mas ao mesmo tempo pessoal. Não é um Deus distante, é um Deus infinito, mas ao mesmo tempo um Deus que se importa com o finito. E a segunda coisa, Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. E assim que as Escrituras revelam essa verdade, lá em Isaías 43, 15, eu, o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Observa como ele se coloca como o nosso Pai, o nosso dono. Uma vez eu falando, isso já bem no início da nossa caminhada da fé cristã, um irmão meu disse assim: "Olha, você parece que é marionete de Deus." Eu disse: eu ficaria muito feliz se eu fosse marionete de Deus, porque aí eu não teria chance de pecar. Porque se eu fosse totalmente manipulado por Deus, eu teria o benefício de não pecar, de não errar. Como eu gostaria que fosse a marionete de Deus, mas Deus não nos fez marionetes. Deus nos fez com atributos que Ele tem, mas que nós temos todos eles de forma imperfeita. Então eu sou o Senhor, disse Ele, o santo de vocês. O santo de vocês. Meus irmãos, você para pensar, a palavra santo significa separado. A santidade de Deus é perfeita. Ele está aqui dizendo que Ele foi separado para nos amar, para nos abençoar. O santo de vocês. Bom, muitos de nós, antes de conhecer a verdade em Cristo Jesus, tínhamos nosso santo de devoção. Não é verdade? Quem não nasceu no lar evangélico. Mas o nosso único santo é o Senhor. O santo de vocês. Olha só que colocação de possibilidades de eu andar com Deus, de eu caminhar com Deus. Ao invés dele dizer que nós somos dele, e nós somos, e ele nos comprou com um preço de sangue, ele diz: eu sou o Senhor de vocês, eu sou o santo de vocês, o Criador de Israel, o Rei de vocês. Isso conta muito. Não somos nós que estamos dizendo que Ele é o nosso Deus, embora Ele seja o nosso Deus. É Ele que está dizendo que Ele é de nós. E aí muda tudo a perspectiva. Porque não é a nossa possessão, é a possessão dEle. Ele está dizendo que Ele faz parte das nossas posses. O santo de vocês. E aí, meus irmãos, avançando mais um pouquinho, por isso, a Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Os servos de Deus sabiam disso. Lá, na época do Velho Testamento, do Novo Testamento, e sentiam na alma a revelação do Espírito. Então, eles escreveram no Salmo 100, versículo 2, parte A: prestem culto ao Senhor com alegria. Por que prestar culto com o Senhor com alegria? Porque eles tinham essa percepção da santidade de Deus, do Deus que é sustentador, que é criador. É Ele que controla todas as coisas. Então, prestar culto ao Senhor
não é somente uma questão de rito, não é uma liturgia, é uma necessidade. Sabe por quê? Porque como Ele é o meu santo, Ele é o meu Criador e sustentador, o único que é devido culto, louvor e glória é Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos fez adoradores. E se você não adorar o único que pode te salvar, você vai adorar alguma coisa. Porque está no coração do homem ser adorador. E tudo aquilo que eu adoro, que não seja o santo, o nosso santo, o Criador, é idolatria. E tudo aquilo que eu adoro, que não seja o Senhor, eu estou perdendo tempo. Porque não vai me dar nada de volta. Não existe repercussão em adorar, por exemplo, as riquezas, ou outro qualquer ser existente. Esse ser existente não vai te dar o que o nosso Deus, só Ele pode nos dar, que é a salvação. Somente Deus, Criador, sustentador, regente, rei, que Ele diz, você tem como a mim o seu santo. E se você não adorar esse Deus, não prestar culto a esse Deus, com alegria, você vai prestar culto a alguma outra coisa. Alguns meses atrás, eu não sei se foi o ano passado, no início, ou no meio do ano passado, eu disse o seguinte: tudo aquilo que eu me dedico mais, pode ser o meu Deus. E eu estou idolatrando. Eu vou antecipar um pouquinho aqui, que eu vou falar domingo de manhã. Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Se você for fazer uma lista de prioridades, Deus está em qual lugar? Está em? Está em? Primeiro? Não. Deus não deve fazer parte da nossa lista de prioridades. Ele não é a nossa prioridade. Ele está acima da prioridade. Porque se você colocar Deus na sua lista de prioridade, vai ter uma hora que ele vai ficar em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, ou até em lugar nenhum. Então, Deus está acima da nossa prioridade. Ah, pastor, então quer dizer que eu aprendi tudo errado, aprendeu tudo errado. Deus não deve fazer parte da nossa lista de prioridades. Ele está acima da lista. E quando eu coloco Ele acima da lista, aliás, não é nem eu que eu coloco, é Ele que se coloca acima da lista. Aí eu venho para o culto com alegria. Olha só o que o salmista falou. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, fiquei quê? Alegre. Mas tem gente que chega aqui no domingo com a cara amarrada. Porque não está dando prioridade. Aliás, não estou com vontade de ir no culto hoje, mas a prioridade a Deus eu vou. Não é assim. Uma hora nós vamos colocar Deus no terceiro, quarto, quinto lugar das prioridades. Ele tem que estar acima da prioridade. Prestem culto ao Senhor com alegria. E ainda em Jeremias 7, 23a. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha só, quanta coisa revelada de intimidade, meu, teu, seu, sabe? Pronome possessivo. E aqui eu digo, nada é nosso. Tudo é dele.
A única coisa que é nossa, que nunca vai se perder, é Ele. Que nunca nós vamos perder, é Ele. Por isso que Ele diz: eu sou o santo de vocês. Qualquer coisa que a gente adquirir aqui no mundo, a gente pode perder. Até a nossa vida. Mas o que a gente nunca vai perder é quando a gente se entrega a Ele. A nossa salvação nunca será perdida, porque é Ele que garante. Qualquer coisa que você imaginar aí. A mulher diz: o marido é meu. O marido diz: a mulher é minha. O filho é meu, a filha é minha. O carro é meu, a casa é minha. Mas tem uma hora que não vai ser mais seu. A única coisa que a gente tem posse e nunca vai perder é o nosso santo. É Ele. Obedeçam-me e eu serei o seu. Olha de novo. Ele não é o nosso santo, agora Ele é o nosso Deus. Ele mesmo diz: eu sou, ou eu serei o seu Deus. E aí, em contrapartida, vocês serão o meu povo. Agora, meus irmãos, terceiro aqui, da declaração doutrinária. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Pastor, o senhor vai falar sobre isso agora, se aprofundar? Não dá tempo. Vamos fazer isso aqui em outra oportunidade para a gente conversar melhor sobre isso, inclusive nos pequenos grupos. Tanta gente confunde essas coisas. A palavra trindade, meus irmãos, não é mencionada na Bíblia. Não existe a palavra trindade. Mas o seu conceito e princípios são bem claros, visto que o próprio Cristo, Deus encarnado, declara que em João 14, 9c. Vamos ler juntos? Quem me vê, vê o Pai. E ainda em Colossenses 1,16. Vamos ler juntos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em outra passagem na Bíblia, afirma sobre o Espírito identificado como Deus Pai. 2 Coríntios 3,17, diz assim, vamos ler junto de novo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E aqui, para a gente adiantar e não se aprofundar ainda mais, tem um teólogo chamado Langston, que ele definiu Deus assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. O que significa isso? Rapidamente. Quanto à natureza de Deus, ele é espírito pessoal. E aí a gente vai entender que a pessoa de Deus quer se relacionar com a nossa pessoa. Pessoal, porque Ele deseja esse relacionamento conosco como pessoa. Algumas pessoas falam uma frase assim meio complicada de entender. Nós somos uma pessoa humana. Mas se você for observar, mesmo que isso seja uma redundância, Deus não é uma pessoa humana. É uma pessoa divina.
Então, a pessoa divina de Deus quer se relacionar com a pessoa humana que somos nós. E como é que vai se dar essa comunhão? E aí, a gente pode entender que essa comunhão entre a pessoa divina e a pessoa humana que somos nós, só existe uma possibilidade: erradicar o pecado. Porque entre Deus e o pecado não há comunhão. E como é que pode erradicar o pecado? Porque se Deus não tem comunhão com o pecado, nós somos pecadores. Essa é a natureza de Deus. Ele é espírito pessoal. E só que ele é uma pessoa perfeita, com os mesmos atributos que nós temos, dados por ele mesmo. O ensino bíblico afirma assim, em João 4:24. Deus é espírito. E importa que, aí entra quem? Nós, a pessoa humana. Que os que o adorem em... Aí você pensa o seguinte: em espírito e verdade. Aí Deus achou um jeito fantástico de se relacionar conosco. Através da adoração. Como Ele é espírito, nós precisamos nos tornar pessoas espirituais. E o único que pode nos transformar em pessoas espirituais é quem? Jesus. Por isso a verdade. Quem é a verdade? Ele. Que coisa maravilhosa essa pessoa de Deus. Ele fez tanto por nós, pessoa humana, que quer nos transformar em pessoas espirituais. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que existem as pessoas naturais não entendem as coisas de Deus, mas as pessoas espirituais entendem as coisas de Deus, porque Deus é espírito. E Ele, para se relacionar conosco como uma pessoa espiritual, Ele nos torna espirituais. Porque Ele é espírito. E aí Jesus fala da necessidade, importa. Tem jeito, não adianta você achar que você é espiritual, que você está adorando a Deus. Tem que passar pelo processo da conversão. Tem que passar pelo processo da transformação. Eu tenho dito aqui, Jesus não veio melhorar as pessoas. Ele veio transformar as pessoas em nova criatura. E essa nova criatura tem todas as características para se tornar um adorador de um Deus que é pessoal, de um Deus que é espírito. E só se adora a Deus que é espírito quando a gente é transformado em homens e mulheres espirituais, pela verdade. E a verdade é Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Estão comigo? Amém. Porque Deus é espírito perfeito. Não é a sua, não. Fique tranquilo, Tiago, que não é a sua, não. Olha, coisa maravilhosa aquilo que nós vamos ler aqui. Deus é espírito perfeito. Embora Ele nos transforme em homens e mulheres espirituais, mas ainda temos aquele vírus do pecado que não deixa a gente chegar à perfeição. Deus é espírito perfeito. Seus pensamentos são perfeitos. Vamos ler juntos? Seus pensamentos são perfeitos, seus sentimentos puríssimos, sua vontade santa, perfeita, sua consciência própria e absoluta sua determinação. Ou seja, em Deus não há defeito. O que Ele quer é sempre perfeito. Segundo, quanto ao caráter de Deus, Ele é perfeitamente bom. Aí entra a questão da bondade.
Quem é bom aqui? Você pode dizer assim, olhar no espelho, eu sou bom. Eu sou o cara. Nossa, hoje eu fiz tanta coisa boa. Ajudei a atravessar uma velhinha no semáforo. Dei uma cesta básica para alguém. Eu sou tão bom que eu cheguei na casa de alguém e orei por ela. Tudo isso são coisas boas de se fazerem. Mas na nossa essência, mesmo de verdade, você se acha bom. Ontem eu falei no pequeno grupo. Quantas vezes a gente não se pega pensando coisas terríveis? E aí você olha e diz assim, nossa, eu pensei sobre isso. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Por isso que a gente sempre aponta para quem? Para o bom, que é verdadeiro. Assim como nós não somos totalmente bons, também não somos totalmente maus. E aí nós vamos ver no estudo da onisciência e da onipotência que, por Deus ser onipotente, nada de ruim ele transmite. Ele é tão potente que toda a sua bondade está na sua onipotência. Então, quanto ao caráter de Deus, ele é perfeitamente bom. E esse perfeitamente bom, a gente não pode definir a partir da gente. Porque se a gente definir o que é bom a partir de nós, não é perfeito. Por que a gente sabe que Deus é perfeitamente bom? Deus é bom, não como o homem é bom. A bondade dele difere da nossa bondade como o conhecemos. Bom como Deus não há. Aí Jesus, que é o Deus Filho, que também é homem e que também é Deus enquanto esteve aqui na terra, revela ao ser abordado por aquele jovem rico. Lucas 18, 19. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu dizendo, por que me chamas bom? E aí ele diz, ninguém há bom, senão um. Que é quem? Deus. Aquele jovem se desconcertou todo, porque ele achava que era uma pessoa boa. Aí Jesus descartou, olha, aqui na terra você não vai achar uma pessoa boa como Deus. E aí, meus irmãos, Jesus fala de uma excelência moral, não comparável, tão elevada que só tem um que é bom e nele não há contaminação do mal. É o âmago da revelação cristã. Terceiro, a relação de Deus para com o universo cria, sustenta e dirige todas as coisas. Ele fez vir à existência tudo que existe pelo poder da sua palavra, como eu disse no início da nossa mensagem. Deus disse, Gênesis 1:3, Deus sustenta tudo que criou também pela sua palavra. Hebreus 1:4a está revelado, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pelo quê? Pela palavra do seu poder. Por isso que Deus também dirige ou governa tudo criado. 1 Crônicas 29:12. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. E aí, meus irmãos,
O motivo de Deus em relação à criação é o santo amor. O único motivo que Deus nos mantém para termos uma relação pessoal com Ele é o seu santo amor. A motivação de Deus em todas as suas ações é o amor. O santo amor é para mostrar que esse amor é único, puro e eterno. Ninguém ama como Deus ama. Assim que ninguém é bom como Deus é bom. A demonstração expoente desse amor, você sabe qual é? Encontra-se no fato dele ir até as últimas consequências para nos salvar. Como revela as Escrituras em João 3,16, que todo mundo conhece. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha aí, ó. Tudo ele fez por um propósito, nos dar a vida eterna. E aí, para a gente encerrar, concluindo, a doutrina de Deus, hoje, porque a gente vai continuar com outros estudos. Algumas pessoas acham, aí eu vou retomar um assunto que a gente falou aqui há pouco. Algumas pessoas acham que Deus deve ser a prioridade número 1, não é verdade? De suas vidas. É como eu falei, não é. E você pode até ter estranhado no início de que eu disse, Deus não é minha prioridade. Eu devo dizer que, diante de tudo que Ele é, não deve estar na nossa lista de prioridades. Esqueça isso. E eu queria ler junto com vocês isso aqui. Vamos lá? Pode passar, meu irmão. Não. Sejam bem-vindos, eu sei que é. É o slide 13. Deus não é prioridade. Tem não? Vou esperar. Sou paciente. Eu não sou tão bom, mas sou paciente. Vamos lá? Deus não é prioridade. Ele está muito acima disso. A nossa lista de prioridades não inclui Deus. Ele está além disso. Sua presença deve ser tudo em nós. E quando a sua presença é tudo em nós, Ele deixa de ser a nossa prioridade para ser o nosso santo, o nosso rei, o nosso Deus. E aí, imagine que você pudesse escolher qual órgão vital do seu corpo merece sua prioridade. Vamos lá. Se você pudesse escolher um órgão do seu corpo que merecesse a sua prioridade, qual órgão você escolheria? Coração? Ou e o cérebro? E o seu pulmão? Não dá para escolher. Entenderam por que a gente não pode escolher Deus como prioridade? Porque se você escolher o coração para priorizar, você esqueceria do pulmão. E aí o médico pode me dizer que sem pulmão também a gente não vive. Você poderia escolher o seu cérebro, mas também o cérebro não sobrevive sem coração. Então Deus não é a minha prioridade, Ele é a minha vida. Ele é o ser que me sustenta. Eu posso manipular a minha prioridade, mas eu não posso manipular quem me dá a vida. Eu não posso ficar trocando aquele que sustenta a minha vida, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Ele é. E se Ele é, então Ele não está na prioridade. Ele está acima dela. E aí, meus irmãos, para a gente encerrar, a sua prioridade não é respirar. Imagine. Se a sua prioridade não é respirar, e respirar é o que mantém você vivo. Então, respirar está acima das prioridades. Assim como manter o coração batendo está acima das nossas prioridades.
E aí eu digo a você, o que é que significa isso? Que Cristo é a fonte da minha vida e não minha prioridade. Vamos ler juntos? Cristo é a fonte da minha vida e não minha prioridade. Que o Senhor possa não somente falar aos nossos corações, como falou hoje à noite, mas que esse ensinamento fique para todo sempre em nosso coração, porque Ele é o nosso santo, Ele é o nosso Rei, sustentador, criador, e Ele é perfeitamente bom, e um espírito pessoal que quer se relacionar conosco para sempre. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o culto dessa noite, cantando, louvando, que esse louvor a gente possa fazer da nossa oração final. E que o Senhor também possa trazê-los aqui no domingo, pela manhã, escola bíblica, à noite, às 18 horas. E não esqueçam também aqueles que vão fazer aquele encontro conosco, os que vão se filiar à nossa igreja, os que vão se batizar, e aqueles que já são batizados, que vieram de outras igrejas. Dia 27, sábado, ali, 17h30, tem um encontro conosco. Domingo, aliás, sábado também tem um culto jovem, não é isso? 19 horas, culto jovem, às 19 horas. Israel. Assim, ó. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Olha o que eu faço, ó. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos dê uma noite abençoada e um resto de semana na presença dEle, em nome de Jesus.